introdutória a respeito do Renascimento. Eu me chamo Vanessa. Me chamo Henrique. Luciano, Misla. Nós vamos falar sobre o livro do Jack Goodwin, que é Renascimentos, Um ou Muitos. O Jack Goodwin, ele foi um cientista social e antropólogo britânico, eleito membro da Academia Britânica em 1976 e membro da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos. Bom, antes de mais nada, é necessário frisar o que foi o Renascimento. O Renascimento foi um movimento cultural, artístico e científico que marcou a transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. Ele foi marcado pelo ressurgimento dos ideais da antiguidade clássica e pela valorização do conhecimento, da razão e do humanismo. Ou seja, o ser humano ele passa a ocupar o centro da sociedade e do mundo. Então, nós podemos perceber que na Idade Medieval, o homem ele não tinha esse lugar central no mundo, era Deus que ocupava esse lugar. Já na Idade do Renascimento, nós já podemos perceber que o homem passa a ocupar esse lugar mais centralizado do mundo. É importante também destacar alguns dos principais pontos do Renascimento. Um deles é a valorização do ser humano e do pensamento racional por foco no pensamento individual, ou seja, o ser humano ele tem uma espécie de pensamento que é mais voltado para si, ou seja, ele não é tão guiado pelas crenças e pela fé que a igreja ela tinha. Então, nessa época do Renascimento, o ser humano ele passa a ter um lugar de racionalidade, ele passa a pensar de forma mais individual, sem levar em consideração as suas crenças e a sua fé. Também é marcado pelo antropocentrismo, como eu já falei, o homem ocupa o centro do mundo e ele passa a tomar as suas decisões de forma mais racional e individual. Também há o resgate da cultura greco-romana, em que há uma influência da arte, filosofia e ciência na antiguidade clássica, ou seja, são resgatados os ideais dos clássicos, da arte, da filosofia, e há um ressurgimento desses ideais e eles são ressignificados na época do Renascimento. Também há o desenvolvimento das artes, o uso da perspectiva realismo e equilíbrio nas pinturas e esculturas, e também a gente pode perceber que nas obras de arte há também uma determinada simetria. Se a gente for ver as obras de arte que foram feitas na época do Renascimento, elas têm uma espécie de realismo e simetria. A gente consegue perceber esse ponto nas obras de arte, e também a gente consegue perceber isso na linguagem, na filosofia, e tudo isso também gera também um ponto no Renascimento. Há também as inovações científicas, os avanços na astronomia, na medicina e na física, e também há algumas invenções que ocorreram na época do Renascimento, que foi a invenção da bússola, da imprensa e da pólvora. Ou seja, nessa época do Renascimento teve importantes invenções, como a bússola, que até hoje ainda é uma invenção que ajuda muito, e ela foi feita justamente na época do Renascimento. A revolução na imprensa, que foi o Gutenberg, ele inventou a imprensa, e isso fez com que tivesse uma maior disseminação do conhecimento. Ou seja, na época da Idade Média não
tinha tanto essa disseminação do conhecimento, não tinha esse acesso tão fácil, as pessoas não tinham um acesso fácil às informações, mas com a invenção da imprensa teve esse acesso mais facilitado. E tudo isso que eu falei também está ligado às reformas religiosas, e tudo isso também foi uma espécie de contestação aos ideais da igreja, ou seja, na Idade Medieval, a instituição da igreja tinha uma espécie de hegemonia muito grande na sociedade e meio que dava uma controlada nos indivíduos e na forma como eles pensavam. Então, já no Renascimento não há tanto essa hegemonia, ela é um pouco deixada de lado, já que o ser humano ele vai para o centro e ele que toma suas decisões de forma racional e individual, a igreja não influencia mais tanto. Sempre há essa influência da igreja, dos dogmas da igreja, mas no Renascimento isso diminui. E o que Jack Gould quer dizer sobre o Renascimento é que a gente deve questionar se esse Renascimento ele foi unicamente, se ele foi só na Europa e mais especificamente na Itália. Ele meio que dá uma crítica nisso, porque ele acha que o Renascimento não foi um fenômeno que ocorreu apenas na Europa. Ele acha que esse fenômeno ele também ocorreu em outras sociedades. Ele dá o exemplo também da China, da Índia e do mundo islâmico. Então, ele acha que essas sociedades elas tiveram momentos de florescimento, como ele fala no texto. Ele diz que essas sociedades também passaram por essa espécie de momento, digamos assim, de ressurgimento dos seus antigos ideais. Olá, me chamo Henrique, e vou dar continuidade ao tema que a Vanessa nos introduziu, que seria o Renascimento além da Europa, porque o Renascimento é frequentemente tido como um fenômeno exclusivamente europeu, onde nós temos esse ressurgimento das artes, das ciências, etc. Mas nesse texto, Gould vai nos dizer que ele não vê o Renascimento como sendo um fenômeno exclusivo da Europa, Ele não vê o Renascimento como a chave para a modernidade, para o capitalismo, mas ele enfatiza a importância do Renascimento, diz que ele foi um fenômeno importante na história mundial, muito importante na história mundial. Mas ele nos leva a fazer o seguinte questionamento, que é quão singular ele foi em geral, o quão único ele foi, o quão exclusivo ele foi, Ele diz que existe aí tanto um problema histórico específico, quanto um problema sociológico em geral. Por quê? Porque todas as sociedades, quando elas estão estagnadas, elas requerem algum tipo de renascimento, para que elas voltem a se mover. E isso pode implicar num olhar retrospectivo sobre épocas anteriores ou outro tipo de florescência. Não necessariamente precisa ter um renascimento como aconteceu na Europa. A gente pode ter outro tipo de renascimento, um político, um cultural, etc. Então ele vai dizer que de onde que surge essa ideia de que o renascimento é um fenômeno exclusivo da Europa. Ele diz que essa afirmação é exclusiva, é uma afirmação de europeus com tendências teológicas, porque na opinião dele, as origens da modernidade e do capitalismo, elas são muito mais amplas, e se encontram não apenas no conhecimento árabe, mas também nas influências e empréstimos que se tem da Índia e da China. Então a gente pode destacar a China, porque a China ela passou por períodos de grande florescimento cultural e intelectual muito antes da Europa. Ele até diz que o conhecimento da leitura e da escrita ele foi importante porque permitiu o crescimento da China e da Índia antes da Europa. Então, a gente vê que a China ela tem esse florescimento intelectual muito antes dos processos que iam ser vistos só mais tarde na Europa. E ele reforça essa ideia quando ele diz que
já existiam retratos na antiguidade, nas pinturas budistas e outros tipos de pinturas na China. Então, não se tem nada de novo, nada de moderno nas pinturas renascentistas, né? Exceto quando elas são vistas em contraste com as restrições da arte medieval cristã, né? Então, a gente pode concluir o seguinte, né? Com a fala dele no livro, né? Que uma renascença ou uma reforma, como a que a Europa experimentou, é um processo possível em qualquer sociedade letrada. Por quê? Porque é evocar e reconstruir a fala visível oriunda, né? Porque a gente vai ter esse ressurgimento dos textos, né? Os textos seriam a fala visível, né? Os textos. Então, essa renascença ela não se restringe somente à Europa Ocidental. Então é muito interessante a gente pensar como as outras sociedades antes da Europa elas tiveram esse florescimento. Olá, eu sou Luciana. Eu vou dar continuidade à fala do meu colega Henrique. Eu separei dentro do texto alguns tópicos que eu achei que são essenciais para explicar um pouco melhor sobre o Renascimento. Um deles é o papel da escrita e da tradição intelectual e essencial na prevenção e revitalização do conhecimento. O segundo é o intercâmbio comercial e as redes de contato entre diferentes povos que foram fundamentais para a circulação de ideias. O terceiro são fatores que demonstraram que o Renascimento europeu não foi um fenômeno isolado, mas parte de um processo global. Ao contrário da comunicação puramente oral, o conhecimento da leitura e da escrita tornou a linguagem mais visível. Transformou em um objeto material que podia ser repensado entre culturas e existia da mesma forma no correr do tempo. Gold enfatiza que a escrita é um meio fundamental na prevenção do conhecimento e ao longo das civilizações. O Renascimento europeu se beneficiou da tradição escrita herdada da Antiguidade e do Islã, que ajudou a reintroduzir, a reinterpretar textos clássicos. Para o autor, o advento da escrita possibilitou a expansão da capacidade de ler e de escrever, bem como a aplicação de princípios lógicos que permitiu aos indivíduos se colocarem concomitante como sujeito e objeto no texto. Neste sentido, ele fala: a diferença que se estabelece não é a partir de uma deficiência de aprendizado, mas na mecânica dos atos comunicativos e das condições de interação entre os sujeitos. Assim, o domínio da leitura e da escrita permite uma mudança na direção maior e na medida em que sua utilidade se universaliza nos contextos de interação verbal. Também provoca mudanças nos mecanismos de transmissão e de conhecimento, podendo ser estes eliminados ou incorporados. Se a cultura é tomada como atos comunicativos, os diferentes modos de comunicação permite sinalizar culturas diferentes, possíveis mediante ao domínio da escrita. A escrita, então, é atribuída a capacidade de mudar a natureza da comunicação, mas também de permitir o aprendizado da informação, disponibilizando para o público fora daquela cultura, eternizando o conhecimento oralmente e contextualmente elaborado. Com esse enfoque que ele fala, Gold pretende romper com a grande divisão, incorporando novas categorias de análise. As dicotomias são variáveis de um processo no qual a escrita permitiu uma construção de distintos modos de comunicação, ao contrapor o oral e o letrado, e não o tradicional e moderno. Sua questão recai sobre os modos de pensamento. O autor sugere que a escrita
ocidental, principalmente pelo aspecto e racionalidade que distingue das outras ciências. Além disso, o intercâmbio comercial e as redes de contato entre os diferentes povos desempenharam um papel vital na circulação de ideias. As rotas comerciais facilitaram a troca cultural, permitindo os conceitos e inovações de diversas regiões que influenciaram o Renascimento. O autor também argumenta que o Renascimento não corre de forma isolada, como já foi como meu colega falou. O comércio e as trocas culturais, como o Oriente Médio, o Norte da África e a Ásia, desempenharam um papel essencial na difusão de ideias e na absorção de novos conhecimentos na Europa. O livro também fala que desafia a visão eurocêntrica do Renascimento e mostra outras religiões, como no mundo islâmico e na China, que o meu colega também citou, que passaram por um processo de revitalização intelectual. Isso demonstra que o Renascimento europeu não foi um evento único, mas parte de um fenômeno mais amplo de circulação de conhecimentos. Esses fatores indicam que o Renascimento não se limitou à Europa, mas parte do fenômeno global, onde a interação entre diferentes culturas e tradições contribuíram para o renascimento de conhecimento e criatividade. Concluindo assim minha fala, assim a interconexão entre escrita, comércio e intercâmbio cultural foi essencial para o florescimento desse período histórico. Olá, concluindo o nosso trabalho, nossa breve aula sobre o Renascimento, eu sou Misla, antes de tudo. Eu vou falar um pouco agora em relação a repensarmos sobre o Renascimento na questão da visão global, a importância do Renascimento desde o início até o mundo contemporâneo. Usamos como base o livro de Jack Wood e nesse livro ele fala um pouco sobre a questão da ciência, economia, a importância em si do Renascimento. O Renascimento, para Jack Wood, era uma visão antropocêntrica, ou seja, o ser humano ele passava a ser o centro do universo, tendo sua total importância, passou a ter valor. Não que o ser humano não tinha valor anteriormente, tinha, só que ele passou a ter mais valor a partir do surgimento do Renascimento, porque as pessoas, a sociedade, passou a olhar o ser humano com outros olhos, com olhos voltados para valores. E o Renascimento, ele valorizava o ser humano, como falei anteriormente, valorizava a natureza e o uso da razão, ou seja, tudo contribuía para que o ser humano ele fosse dotado de valor. O Nascimento ele teve impactos na visão global. Ao iniciar esse movimento, o Renascimento ele inicia sugerindo uma mudança de posição a ser ocupada pelo homem no mundo. O homem ele passa a possuir imenso valor na sociedade, e esse valor se vigora por campos como arte, cultura e a ciência. Lá na página 43 do livro Renascimentos, ou Um ou Muitos, de Jack Wood, ele vai falar o seguinte: não há dúvida de que o crescimento das informações e o crescimento da economia estão sem dúvida conectados. As novas universidades da Europa podem estar proporcionando um ambiente institucional distinto e independente para o conhecimento, e a tecnologia pode ter alcançado um estágio que é impossível negar o ritmo acentuado de realização, quer desta, quer da ciência. Como falei anteriormente, o valor do homem ele se revigora, ou seja, ele aumenta tanto na questão da arte, cultura e a ciência. Aí aqui na página 43, o Wood ele vai dar uma certa referência, ele vai enfatizar, focar no ponto de como a tecnologia ela está impregnada na sociedade desde o surgimento do Renascimento. Por quê? Porque a tecnologia ela passou a ser voltada pelo homem, foi criada pelo homem.
E quando a tecnologia ela foi criada pelo homem, ela passou a ter valor para a sociedade. E nisso também a ciência. Por quê? Porque quanto mais a sociedade investia no ser humano, mais a ciência se desenvolvia. Como o Renascimento ele mudou o mundo? Durante esse período, muitos aspectos do ser humano passaram a ser valorizados. E o ser humano ele passa a ter uma posição de destaque na sociedade. Ou seja, depois que o ser humano ele passa a ter valor, como falei anteriormente, ele passa a ser olhado com outros olhos na sociedade, tornando-se o ser responsável pela condução da história da humanidade e sendo a centralidade do mundo. Tudo passa pelas suas mãos. Ou seja, claro que em uma sociedade há diferentes classes, digamos assim, mas o ser humano, o homem, quando eu falo homem, eu quero dizer tanto do homem quanto da mulher, ele passa a ter forte influência, ou seja, tudo passará por ele. Essa importância aumentou ainda mais com as descobertas científicas da época. Por quê? Porque quanto mais a ciência avançava, mais o homem ele passava a ter alta influência. Por quê? Porque um dependia agora do outro. Nós somos seres individuais, mas se pararmos para perceber, dependemos de outras pessoas. Dependemos da ciência, dependemos da tecnologia, dependemos de saúde, dependemos de educação, ou seja, somos seres individuais, mas que precisamos saber conviver em coletividade. Lá na página 43, no segundo parágrafo, Goodyear vai dizer o seguinte: o desenvolvimento de um crescimento intelectual mais ou menos contínuo pode ser caracterizado pelo Renascimento, em parte pela secularização do conhecimento, em parte pela dominação do mundo e em parte pelo desenvolvimento econômico e científico. Por que pelo desenvolvimento econômico e científico? Porque a ciência, ela precisa da economia, ela precisa de investimento. E a economia vai precisar da ciência. Por quê? Porque você precisa investir na ciência. E com o decorrer do tempo, muitas inovações foram surgindo durante o Renascimento, como a tecnologia, a ciência, desenvolvimento da astronomia, invenção da bússola e demais criações. O Renascimento nos dias de hoje influencia muito na sociedade. Alguns exemplos podemos citar a valorização da humanidade e a representação realista das pessoas. Conseguimos notar essas formas de arte contemporânea no cinema e na televisão. Exemplo disso é o humanismo, que foi uma das características do Renascimento que teve maior destaque. Ele representa a valorização do ser humano e sua condição acima de tudo. Ele valorizava todos os atributos humanos. O humanismo, ele valorizava cada mínimo detalhe. As obras do humanismo representavam a valorização do ser humano, buscando utilizar modelos de diversidade com belezas e imperfeições. Por quê? Nas pinturas e nas esculturas, ele buscava os mínimos detalhes, só que eles não deixavam de mostrar os aspectos humanos, que são as nossas imperfeições, porque nem tudo a gente vai conseguir fazer perfeito. Então, os autores, eles deixavam que as imperfeições elas também fossem visíveis. Para isso, eu trouxe uma obra de Michelangelo. A gente ia colocar nos slides, mas não deu muito certo, então eu imprimi para conseguir mostrar a obra de Michelangelo, que ela é muito conhecida como Pieta. Eu vou mostrar ela total. Vem aqui a obra de Michelangelo. Ela foi produzida em 1499 e representa uma cena bíblica muito conhecida, que é Maria com Jesus nos braços. E isso aqui é logo após Jesus ser crucificado. E Michelangelo, Pieta, para quem não sabe, em italiano significa piedade. Ou seja, Nossa Senhora carrega em seus braços o seu filho morto, uma mãe em seus braços carrega
um filho sem vida. Então, é um ato de piedade, um ato de amor. E Michelangelo, nessa obra, mesmo ele retrata com os mínimos detalhes a beleza de Jesus e as imperfeições. A beleza de Nossa Senhora, mas também as imperfeições da obra. A Pieta, essa obra, ela é um trabalho minimalista, que é a beleza em todos os detalhes, mas também, como Michelangelo deixa claro, também há imperfeições. E ele utiliza um esquema de composição de pirâmide. Por quê? Porque ele tenta encaixar Jesus nos braços de Maria. Isso, sim, voltando. E também um fato importante é que a única obra que Michelangelo assinou foi essa obra Pieta. Então eu trouxe essa obra por quê? Para enfatizar a importância das esculturas no período renascentista. De outra forma também foi as conquistas científicas que tiveram nessa época, que foram fortes influências para o desenvolvimento da medicina, astronomia e física. Exemplos disso é Galileu Galilei, que discorreu sobre o eclipse lunar e solar, Francis Bacon, criador do método científico, e René Descartes, pai do racionalismo. Estes aqui foram alguns pontos importantes do último tópico do nosso trabalho sobre o Renascimento, no qual a gente utilizou como base do nosso estudo o livro Renascimento, ou Muitos, de Jack Wood. E espero que todos gostem.